Bom dia então, meus irmãos. Bom dia. Que alegria estar aqui mais uma manhã. Louvamos a Deus por esse domingo maravilhoso. Esse domingo em que a gente tirou um tempo, mais uma vez, da nossa agenda, dos nossos... Nós podíamos estar em casa, tranquilo, né? Um fogãozinho, talvez debaixo da coberta. Domingo frio. Mas a gente optou em vir aqui cultuar o Senhor. Como falamos ali agora na oração, não é um momento em que vamos colocar na agenda simplesmente o culto, mas é um momento de reverência ao Senhor. Isso deve gerar grande amor, grande temor no nosso coração, porque viemos aqui glorificar aquele que vive e Ele está aqui com nós, irmãos. Amém? Amém. Quando estávamos vindo para cá, né, até chegar aqui, como é bom estar aqui, como é bom ver os irmãos, como é bom estar aqui, mas sabe que agora eu vou sair de casa ali, né, a gente tem criança, ainda tem toda aquela organização de se arrumar e arrumar as crianças e ver coisa de um, coisa de outro, né, e a máscara, não pode esquecer, tem que estar tudo organizado, né, aqueles momentos ali deixa a gente às vezes meio, né, vamos que está na hora, né. Então a gente, até chegar aqui, passou por um bom momento já, né, nessa manhã. Eu creio que a maioria passa por isso, né? E de alguma forma, né? Então, mas é quando está aqui, está vendo os irmãos, quando estamos aqui, sabendo que o nosso propósito é maior do que tudo isso que a gente já passou, a gente fica alegre em olhar os irmãos e alegre em saber que vamos prestar culto ao nosso Deus. Amém? Trouxe uma pequena reflexão aqui no início para nós. Se vocês puderem, os irmãos puderem abrir a Bíblia aí em Lamentações, capítulo 3. Livro de Lamentações. Né? Não sei se alguém já lamentou, que nem Jeremias, mas hoje vamos abrir uma breve reflexão sobre o texto de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Depois de Jeremias ali. Isaías, Jeremias, Lamentações. Capítulo 3, versículo 21. Eu vou ler ele para darmos início, então, que vai dizer o seguinte, ó. Na minha versão, a NVT, ela deve estar um pouquinho diferente, alguns termos ali, mas a ideia central é a mesma. Versículo 21 diz o seguinte: ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. Lamentações é um livro literalmente de lamento, onde Jeremias coloca para fora tudo aquilo que ele vivenciou, todo o choro, toda a angústia, toda a aflição que ele passou com o povo, que ele viu. Ele coloca nos capítulos anteriores aqui essa aflição, essa angústia de ter visto pessoas passando por necessidade, por um povo glorioso, Jerusalém na época, ter sido tomada pela Babilônia, ter se tornado escravo. Então Jeremias está muito triste aqui. Literalmente ele coloca para fora. Ele declara ao Senhor que ele está triste. Ele diz ao Senhor que é terrível relembrar desse sofrimento. Ele passou por muitas coisas. E a gente traz para nós isso. Que a gente passa dias maus. A gente passa dias terríveis, aflições em nossa mente. Com a pandemia, nos afligiu em muitas situações da nossa área, da nossa vida. E isso nos deixa triste. E não é errado confessar ao Senhor. Pelo contrário, é mais do que certo lamentar diante daquele que pode fazer todas as coisas. É diante dele que a gente deve colocar toda essa angústia, aflição, sofrimento, falta de paz, tudo o que nos aflige. É diante dele que a gente coloca. E foi o que Jeremias fez. Colocou diante do Senhor tudo aquilo que passava, tudo aquilo que ele viu, que não é errado ele expor. Senhor,
ele vai dizer nos versículos anteriores, é amargo recordar do sofrimento, é amargo. Só que tudo isso que ele passou, ele vai falar no versículo 21, algo muito forte. Talvez uma das declarações inspiradas por Deus mais fortes que a gente pode ver. Tema de vários hinos, louvores, isso deve nos preencher todos os dias. Ele vai falar no versículo 22, então, o seguinte, no versículo 21 ele diz, ouso ter esperança quando me recordo disto que ele vai falar agora, não do que ele já viveu. A esperança dele está naquilo que ele vai declarar agora, e é o que nós vamos, com o nosso coração neste momento, essa manhã, declarar. No versículo 22 vai dizer o seguinte, o amor do Senhor não tem fim. Quando me recordo, o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção. Por isso esperei nele. O Senhor é bom para os que o dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio para a salvação do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Amém. Não existe amor misericordioso maior do que o nosso Deus, que está disposto a toda manhã a nos abraçar. Toda manhã. E não existe dificuldade, problema nenhum que vai nos abalar se nós depositar toda a confiança no Senhor, naquele que vive, naquele que é eterno, naquele que é amor, que é o nosso Deus maravilhoso. Nós vamos aqui essa manhã para nos dobrar nosso coração, dobrar nosso joelho, dobrar toda a nossa reverência àquele que merece. Não importa a dificuldade que a gente passou, que a gente tem passado, ou que ainda a gente vai passar. Ele é misericordioso, irmãos. É Ele que é misericordioso. Por isso nós vamos honrar Ele agora nesse momento, vamos agradecer pela misericórdia dessa manhã, vamos fechar nossos olhos, vamos fazer uma oração, vamos dar reverência àquele que merece. Senhor, nosso Deus, nosso Paizinho, nós queremos, Senhor, engrandecer o Teu nome, Senhor, por todas as coisas maravilhas que Você tem feito, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia se renovou, Pai, mais uma vez nesta manhã, Pai. A Tua misericórdia é inesgotável, Pai. Ela não tem fim sobre as nossas vidas, Senhor. Te louvamos, ó Pai, não há palavras, Senhor Deus, para engrandecer o Teu nome, Senhor. Que apesar, Senhor, de todas as dificuldades, aflições, medos, angústias, dificuldades que temos passado e que tem atormentado muitas vezes até a nossa vida, Senhor, em muitos pontos da nossa vida, Senhor. Apesar dessas dificuldades, Senhor, queremos declarar diante do Senhor, Pai, que esse sofrimento, Pai, seja para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Que essa talvez falta de paz, Senhor, seja para glorificar o Teu nome, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor reina, Pai, o Senhor habita no trono, Pai, e está clamando por servos, Pai, aqueles que querem dobrar os joelhos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Senhor Deus, a nossa dependência no Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós queremos estar com o Senhor todo momento, Pai. O Senhor sabe quanto é difícil isso, Pai. Mas nos ajuda, Pai, com o Teu amor, com o Teu braço de amor, Senhor. Pega cada um dos irmãos aqui, Senhor Deus, como criança, Senhor Deus. E levanta, Pai, nos dê um vigor novamente, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, neste domingo, Pai, porque nós queremos, Senhor Deus, levantar as nossas vozes, os nossos braços, as nossas mãos e dizer: louvado seja o Teu santo nome, Pai. Só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória e todo poder. Queremos aprender do Senhor mais esta manhã, Pai. Age em nós, Espírito Santo. Age em nossas mentes, em nosso coração. Que não saiamos daqui, Pai, igual forma que entramos, ó Pai. Toca no coração de cada um, Pai. Seja assim também, principalmente no meu, Pai. Trabalha, Senhor Deus, na vida do pastor que vai trazer a palavra, Senhor. Que ele seja um servo usado, Pai, para glorificar o Teu nome, Senhor.
cada um de nós o louvor, Pai. Nada aqui faz sentido, Pai. Nada aqui terá sentido, Pai, se o Senhor não estiver aqui no meio, Pai de nós. Nós precisamos do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. As tuas misericórdias são inesgotáveis, Senhor Deus. O teu amor não tem fim, Pai. Como dissemos aqui na tua palavra, Senhor Deus, o Senhor é a minha porção, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor seja a nossa porção, Pai, diária, constantemente, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos louvar a Deus, então? Amém. Então, vamos colocar esse momento em pé. Vou tirar minha máscara aqui. Vamos louvar a quem realmente tem poder, né, irmãos? Quem pode? Quem pode receber essa adoração?
Poderoso Tu é em nossas vidas, o quão resgatador Tu é, Deus. Em nome de Jesus que Te agradecemos por essa nossa vida, por esse momento que estamos vivendo aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus que Te agradecemos por esses irmãos estarem aqui, por essa igreja, pelo nosso pastor, Deus. Te agradecemos pela esposa dele. Que assim seja, Deus, sobre a Tua vontade. Que possamos cantar essa graça, essas maravilhas sempre, Deus. Sempre em Teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Gente boas, bom dia. Bom dia a todos que estão aqui. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus pelo privilégio que temos em nos reunirmos no nome do Senhor. Isso, estarmos aqui, termos a liberdade de nos reunirmos em nome de Jesus é um grande privilégio para todos nós. Na verdade, nós precisamos disso. Nós precisamos da vida de igreja, nós precisamos dessa comunhão, nós precisamos desse convívio. Eu gosto muito de um provérbio que diz que como ferro afia o ferro, assim o amigo afia o seu próximo. Essa ideia é na comunhão que a gente vai moldando um ao outro. É na comunhão que a gente vai afiando um ao outro.
é lidando com os defeitos um do outro, que a gente vai se aperfeiçoando e aperfeiçoando o nosso amor uns pelos outros. A vida de igreja é uma bênção. É uma loucura que só Deus pode fazer dar certo. E isso é mais do que certo. Porque é uma junção de pessoas imperfeitas. Todos nós somos imperfeitos. Nós precisamos de Deus para esse negócio chamado igreja dar certo. Mas louvado seja Deus porque nós temos a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. E claro, essa vida de igreja vai exigir de nós algumas coisas. Vai exigir uma autorrenúncia, vai exigir uma dedicação, porque na verdade não são um peso para aquele que compreendeu o que Cristo fez na cruz pela sua vida. Nós vamos conversar essa manhã sobre a ceia do Senhor. Nós celebraremos a ceia do Senhor e eu quero desde já convidar você a se desarmar, a abrir o teu coração, a se perceber diante do Senhor. Pedir para que o Senhor quebrante o teu coração e que a verdade bíblica seja recebida em uma terra boa, em um solo fértil. Essa vassoura não era para estar aqui, né? Tá todo esse tempo aqui sendo filmado, não pode deixar. Mas foi bom que ela ficou aqui, porque eu precisava dar um aviso e eu ia esquecer com certeza, mas que bom que a vassoura está aqui. Na semana que vem, para o próximo culto, domingo, vai ser... agora o irmão pode tirar. Obrigado. Mas na semana que vem, no próximo domingo, para o próximo domingo, a igreja vai contratar uma pessoa que já trabalha aqui para Mertielli com faxina, para fazer uma limpeza aqui na garagem. Para fazer uma limpeza geral aqui na garagem, no espaço que nós estamos usando. Mas até então, todos os domingos sem falhar o Leandro e mais alguma outra pessoa, ou eu, ou outra pessoa, a gente estava dando uma tapeada, né? Varrendo, passando um paninho e tal, tudo mais. E eu preciso de voluntários para isso. Para que a gente consiga fazer uma escala maior. A gente não vai pegar uma faxineira fixa para fazer esse trabalho, porque pela fé a gente crê que logo estaremos no nosso templo, né? Logo vai estar habilitado para nós realizarmos nossos cultos lá. E também por conta do valor, é uma coisa bem simples, né, de se fazer, enquanto não está chovendo, quando não tem barro, é bem simples, a gente vem aqui, varre, passa o pano, tira o grosso, está bem tranquilo. Então eu preciso de voluntários para isso, ok? O Luciano já levantou a mão, ok, mas não é para o próximo domingo, é para o outro, é um teste de perseverança, então, para o outro, tá bom? Mas fica aí o desafio, então você pode me procurar, pode procurar o Leandro também, para falar sobre isso. Essa manhã, nós vamos meditar em 2 textos específicos. Nós vamos nós vamos pensar acerca de Mateus capítulo 26 e também 1 Coríntios capítulo 11. Então esses são 2 textos que você pode ficar aí com eles marcados na sua Bíblia essa manhã, tá bom? A gente vai transitar entre esses 2 textos. Primeiro, então, Mateus capítulo 26. O título do sermão dessa manhã é Ceia do Senhor, uma celebração eterna. Nós vamos entender o que a Bíblia fala, então, sobre a ceia do Senhor. Mateus 26, nós faremos a leitura aí de alguns versículos, mas antes disso, por enquanto, mantenha a tua Bíblia aberta só aí. Ou melhor, vamos fazer a leitura dos textos primeiro. E aí depois eu faço esses comentários aqui. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26. Nós vamos ler do 26 até o versículo 29. 26 até o 29. O texto diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem e comam, porque este é
o meu corpo. Então, tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois, entregou-o aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Não achou? O texto diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Quero orar com você. Feche seus olhos aí. Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos e declaramos aqui a nossa dependência do Senhor. Nós precisamos, Espírito Santo, que o Senhor ministre em nossos corações a Tua palavra. A Tua palavra que é viva e é eficaz. A Tua palavra que nos quebra, mas nos reconstrói, nos refaz. A Tua palavra que nos moe, mas nos levanta, nos restaura. A Tua palavra que nos mata, mas nos traz vida e uma vida em abundância. Ah, Senhor, como nós precisamos da Tua palavra. Espírito Santo, nós clamamos em nome do Senhor Jesus, que a palavra de Deus entre em nossos corações essa manhã. Ó Deus, e transforme-nos de dentro para fora. Que sejamos libertados, ó Deus, de uma vez por todas, de uma vida cristã hipócrita, de uma vida cristã que se contenta em ter comportamentos que aparentam espiritualidade. O que nós queremos, Senhor, são corações quebrantados diante do Senhor. São corações aquecidos pela Tua presença. O que nós queremos, Senhor, é sermos uma igreja viva, pulsante, vibrante, missionária, que ama, que se compadece, que se doa, que se sacrifica. Uma igreja que vai atrás porque entendeu que foi chamada para isso. O que nós queremos, ó Deus, é sermos uma igreja movida pela Tua palavra. O que nós queremos, Senhor, é ser uma igreja que canta a Tua palavra, que ora a Tua palavra e que prega a Tua palavra, Senhor. O que nós queremos é que os nossos corações sejam incendiados com essas verdades, que os nossos corações sejam incendiados por esse desejo, que a Tua palavra nos guie, que a Tua palavra nos conduza, que a Tua palavra nos liberte, Senhor, da nossa vida de pecado, inclusive e principalmente daqueles que estão há anos criando teia no nosso coração. Nos ajuda, Senhor.
a essa manhã sermos libertos daquilo que tem nos aprisionado. Desde já, nós nos antecipamos em te render honra, glória, louvor. Porque sabemos que a tua palavra fala aos nossos corações. A nossa fé, a nossa confiança está depositada nisso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente boas, a ceia é uma celebração muito especial na vida da igreja. Que, ainda que celebrada muitas vezes, é também muito negligenciada. A ceia ela é uma ordenança instituída pelo próprio Senhor, assim como o batismo. As ordenanças, a ceia do Senhor e o batismo, não são meios de salvação, mas são celebrações que denunciam uma salvação que já aconteceu em nossos corações. Denunciam um fato que já aconteceu na vida daquele que celebra, que cumpre, que obedece, então, a essas ordenanças. Jesus foi quem estabeleceu a igreja e o Senhor da igreja estabeleceu essas ordenanças para a sua igreja. E também através da sua igreja. A ceia do Senhor, ela deve ser celebrada presencialmente. Porque um dos aspectos essenciais da ceia é justamente o discernimento do corpo. É justamente a vida em comunidade. É justamente uma comunhão plena. Aos guerreiros de fé que têm acompanhado o Brasas, teve uma quinta-feira específica que nós falamos só sobre isso. Sobre a comunhão plena. O culto online, ele é incompleto em si. Porque a nossa comunhão, ela permanece no nível espiritual apenas. E nós vemos ao longo da Escritura que nós somos chamados para vivermos uma comunhão presencial. Nós somos chamados para amar uns aos outros, suportar uns aos outros, orar uns pelos outros, levar os fardos uns dos outros. Isso não acontece de forma online. Isso é totalmente prejudicado de forma online. O crente verdadeiro que diz que dentro da pandemia não sofreu com a sua fé está mentindo. Porque se de fato ele é um crente verdadeiro, ele sentiu falta dessa comunhão. Ele sentiu falta, talvez até de não concordar em algumas coisas com o culto. Porque até isso trata o nosso coração. Porque é muito fácil a gente não gostar de determinado irmão da nossa igreja e não precisar olhar para a cara dele. E ainda assim oferecer um culto agradável a Deus. Sendo que, na verdade, nós somos chamados para sermos um corpo apenas. E nós vamos ver isso. Os textos que nós lemos vão trazer também esse princípio. Por isso, então, que nós não celebrávamos a ceia de forma online. Porque a ceia ela deve ser celebrada no contexto de comunhão plena e não parcial. É justamente por acreditar que eu não preciso da igreja, que há muitas pessoas aí que se autodenominam livres das prisões da igreja e acham que é possível viver Cristo sem a sua igreja. Acham que é possível viver o cabeça sem o corpo. Jesus, aquele que estabeleceu a igreja, deu ordenanças a ela e através dela. A Bíblia não nos traz instruções acerca da periodicidade em que a ceia deve ser celebrada. Há, portanto, uma liberdade em relação a esse ponto. E de quanto em quanto tempo a ceia deve ser celebrada, você não vai encontrar na Bíblia nenhum princípio, nenhuma ordem, nenhuma instrução acerca disso. Há contextos hoje, por exemplo, onde a ceia é celebrada em algumas igrejas 4 vezes por ano, uma em cada estação do ano.
Há locais onde a ceia é celebrada 2 vezes por ano, uma em cada semestre. No nosso contexto, né, em tempos normais, ordinários, a gente celebrava, né, num contexto geral, assim, as igrejas batistas celebram 1 vez por mês. Mas há igrejas, até aqui mesmo dentro do Rio Grande do Sul, igrejas que celebram semanalmente. Não há uma instrução bíblica quanto ao tempo, de quanto em quanto tempo deve ser celebrado. Mas há princípios claros que devem ser observados. E é isso que a gente precisa ter em mente. Eu quero ler com você mais um texto que está lá em Hebreus, capítulo 10. A gente vai voltar ainda para Mateus e 1 Coríntios, se quiser manter marcado. Por isso que é bom sempre trazer caneta, marcar página, régua. Hebreus 10. Hebreus 10. Uma dica importante é assim, ó, quando eu vou falar qual que é o texto, primeiro você ouve qual que é o texto. Hebreus 10, do 1 ao 7. Porque eu lembro que eu tinha o costume, até hoje, na verdade, quando eu vou assistir alguma pregação, vou ver alguma coisa, o pregador está falando lá, abra a Bíblia, por exemplo, né? Hebreus. Aí eu vou lá e começo a procurar Hebreus. Aí depois, mas qual que era o versículo? Eu fico esperando ele repetir, porque eu só ouvi o Hebreus. Então ouve primeiro, Hebreus 10, do 1 ao 7. Mas eu sempre vou repetir, tá bom? E se sempre você não ouvir, você pode perguntar de novo. Não tem problema nenhum, tá? Nesse sentido aqui, a cola é liberada. Pode perguntar para o vizinho também. Bem tranquilo. Hebreus 10. Agora eu fiquei falando que quem não abriu fui eu. Qual que é? Hebreus o quê? Hebreus 10, do 1 ao 7. Então o texto vai dizer assim: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quisestes sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Aqui o autor, então, da carta aos Hebreus está lidando com os sacrifícios do Antigo Testamento. Como eles deveriam ser oferecidos continuamente. Havia um sacrifício específico que era oferecido de forma anual, onde o sumo sacerdote, e somente o sumo sacerdote, então, entrava uma vez por ano no lugar, no Santo dos Santos, e lá ele oferecia, então, um sacrifício por ele, pela sua família, pela sua casa e também por todo o povo de Israel. Nós vemos esse procedimento, esse ritual se iniciando na pessoa de Arão, irmão de Moisés. O fato desse sacrifício ter que se repetir continuamente, todos os anos, mostra que ele não era um sacrifício definitivo, obviamente. Que ele não poderia remover pecados. Mas que esse sacrifício, na verdade, apenas lembrava do pecado do povo, porque o pecado não era removido. Cristo, então, se você quiser, você pode continuar em casa depois da leitura aqui desse contexto de Hebreus. Mas Cristo, então, é aquele que se oferece e se oferece de uma vez por todas, como um sacrifício eterno. Um sacrifício perfeito e eterno. Não há mais necessidade de sacrifício. Não há necessidade de um sangue ser derramado e um corpo ser entregue. Cristo fez isso e fez de uma vez por todas. O que nós celebramos na ceia do Senhor é o que Cristo fez por nós. Wayne Grudem diz assim: a ceia do Senhor, todavia, então, em contraponto aos sacrifícios do Antigo Testamento,
A ceia do Senhor, todavia, recorda-nos de que o pagamento em favor dos nossos pecados já foi realizado por Jesus, de modo que agora comemos na presença do Senhor com grande alegria. Não mais numa tristeza lamentando pelo pecado, sabendo que no próximo ano a gente teria que voltar e fazer aquilo de novo, mas com grande alegria, com um profundo júbilo, uma felicidade, uma bem-aventurança. Eu fui perdoado. Então aqui que eu vou chamar de tipos de ceia. Há 3 termos técnicos aqui, que talvez você nem vai cruzar tanto com esses termos, mas pelo menos para você estar familiarizado com isso, que pode ser que você tenha ouvido ou possa cruzar com alguém que vai discutir com você sobre isso. Mas há basicamente 3 tipos, 3 formas de enxergar a ceia, a natureza da ceia. Há a transubstanciação, é um termo estranho, mas se você separar essas palavras dá para entender, que a substância é transformada. Transubstanciação, há uma transformação nos elementos. Essa doutrina, ela afirma que o vinho ou o suco, o fruto da vide, então, né, ele literalmente se transforma no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Essa posição ela é defendida oficialmente pela Igreja Católica Romana, e isso acontece então quando o padre levanta e agradece pelos elementos, ele consagra ali os elementos, e naquele momento então eles entendem que os elementos, o fruto da vide, seja vinho ou suco, e o pão, se transformam no corpo e no sangue de Cristo. É quase um canibalismo, ao meu ver. Na época da Reforma Protestante, os reformadores, obviamente, não concordavam com isso. É claro que a Reforma, ela foi uma bênção para a história da igreja. Foi uma ruptura com muitas heresias, foi uma ruptura em relação à palavra de Deus, colocando algumas coisas que estavam sendo desvirtuadas nos seus devidos lugares. Mas há uma crescente desde a Reforma. Há reformadores de segunda geração, que são chamados, que compreendem melhor alguns princípios que começaram a ser estabelecidos na Reforma. Por que eu estou dizendo isso? Porque na Reforma Protestante, então, os primeiros reformadores, inclusive o próprio Lutero, que é um grande vulto da Reforma Protestante, ele defende, então, que a ceia ela se encaixa dentro da consubstanciação. É que a substância permanece a mesma, mas que há algo junto com ela. A consubstanciação, então, é a doutrina que defende, que entende que o pão continua sendo pão, que o vinho ou suco continua sendo só vinho ou suco, mas que na hora, então, de tomar, de participar dos elementos, de alguma forma o corpo e o sangue de Cristo estão presentes. Essa doutrina, ela defende que os elementos, eles são sacralizados, que eles são santificados, que há algo de especial nos elementos, de que não pode tocar, de que não é de qualquer jeito. Há uma reverência aos elementos. Talvez, eu não sei no contexto de vocês, mas eu vim de uma igreja já de alguns anos de história, né? Então tinha alguns membros mais experientes na fé, e eu lembro que quando os novos convertidos terminavam a ceia, principalmente os adolescentes, terminava a ceia, os camaradas iam lá comer o que tinha sobrado do pão e tomar o restinho do suco que ficava lá. E alguns irmãos meio que tipo assim, meu Deus do céu, né, estão profanando a ceia. Quase aquela ideia de que aqueles elementos tinham sido sacralizados, tinham sido santificados. Agora não era só mais pão, ainda que olhando era pão, era apenas suco, mas não é assim, como assim? Eu não sei como é que colocavam fora, então. Eu acho que, se for nesse caso, a gente tem que guardar, né? Guardar para abençoar nossas casas, porque se é um elemento santo, não podemos nem jogar no lixo.
Por fim, então, há a doutrina então, que a ceia é um memorial. E é a forma como a Bíblia apresenta, pelo menos assim nós cremos. Que a ceia é um memorial. Os elementos são apenas elementos. Eles não se transformam, nem há uma conversão espiritual de alguma forma que eles são sacralizados, santificados. O pão é pão. O fruto da vida é só o fruto da vida. Se for vinho, continua sendo vinho. Se for suco, continua sendo só suco. Devemos considerar, então, que há uma bênção especial para aqueles que participam da ceia. Mas essa bênção, de maneira nenhuma, é uma bênção salvífica. De maneira nenhuma, alguém é salvo porque participou da ceia. Ou perde a sua salvação porque não participou da ceia. Mas por ser uma ordenança de Jesus, é óbvio que é uma bênção especial quando a igreja se reúne e medita, reflete e se quebranta dentro do significado da ceia. Isso é algo que nós não podemos negar. Diante dessas considerações, eu quero partir para os textos, então. E eu quero dividir o sermão de hoje em 3 pontos. Primeiro, a ceia, ela aponta para o passado. E aí nós vamos ver Mateus 26, versículo 26, até o versículo 28. Mateus 26, versículo 26, até o versículo 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos seus discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Silvano, no início, estava falando da correria que às vezes a gente enfrenta para sair de casa, verificando o checklist, né? O que esqueceu, o que não esqueceu. Assim que eu abri a Bíblia hoje, eu lembrei, eu esqueci do meu óculos. Então, se eu fizer assim de vez em quando, é só para ficar um pouquinho mais perto, tá bom? A ceia, ela aponta para o passado. Ela aponta para o passado no sentido que nós devemos lembrar do que Cristo fez por nós. A celebração da ceia, ela aponta para o passado, porque nós devemos nos lembrar da forma que Cristo entregou o corpo dele, e essa é a representação do pão. Cristo entregou o corpo dele por nós. Da mesma forma que a massa do pão, ela é amassada, o corpo de Cristo foi amassado. Ele foi esmagado pela ira divina. Deus tem um acerto de contas com o pecado. E esse acerto de contas com o pecado, a vingança, a ira divina e justa, o cálice da ira de Deus, ele será derramado de 2 formas. Ou sobre a vida do incrédulo, aquele que não se arrependeu dos seus pecados e não crê em Jesus, ou ele foi derramado na pessoa de Jesus, por aqueles que são salvos. Da mesma forma que o pão é amassado, que a massa do pão é amassada, o corpo de Cristo foi esmagado por nós. É isso que representa então o pão. É isso que representa esse elemento da ceia. Na cruz do Calvário, Cristo estava recebendo sobre si uma dor que nós não conseguimos imaginar. Ele estava recebendo a dor de estar ali sofrendo e suportando tudo aquilo sozinho. Os 12 a quem ele tinha dedicado a sua vida durante 3 anos e meio fugiram, o negaram, traíram, abandonaram.
Cristo experimenta toda aquela dor sozinho. Ah, pastor, tinha outros 2 com eles lá. Mas não eram pessoas que tinham caminhado com ele. Cristo experimenta toda essa dor em seu corpo, uma dor que nós não conseguimos imaginar porque é o peso do pecado sendo derramado sobre ele. E não é o peso do pecado que eu e você sentimos muitas vezes. Porque ainda que nós amemos ao nosso próximo e a gente sinta muitas vezes o erro do nosso próximo, a gente sinta o peso do pecado do nosso próximo, nós jamais saberemos o preço, o peso do que Cristo estava suportando na cruz, porque Ele assumiu sobre si o peso de todos os pecados. Ele recebeu em seu corpo o peso de todos os pecados. Ele foi moído. O seu corpo foi moído por nós. O pão representa isso. Devemos nos lembrar do sangue que Cristo derramou para o perdão dos nossos pecados. O livro de Hebreus, citando um texto do Antigo Testamento, vai dizer que não há remissão de pecados, não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. No Antigo Testamento, essa remissão era feita de forma paliativa, ano após ano, através dos rituais. Mas nós vemos um cordeiro que é oferecido de uma vez por todas e de forma perfeita. Na ceia do Senhor, nós devemos olhar para o passado e lembrarmos do sangue de Cristo que foi derramado para perdão dos nossos pecados. O sangue dele representa a nova aliança. Representa agora uma aliança eterna. Representa uma aliança que não será quebrada. E não porque nós não a quebramos, mas porque ele não quebra. João capítulo 10 vai dizer que aqueles que ele tem em sua mão, nada arranca da mão dele. Aqueles que vêm a ele de maneira nenhuma, ele lançará fora. Nós devemos nos lembrar do sangue de Cristo que foi derramado para perdão dos nossos pecados. Assim como a uva era pisada, prensada, Cristo foi moído para que o seu sangue nos resgatasse da condenação do pecado. Nós somos comprados e fomos comprados por preço, por um alto preço. É o que nos diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Nós somos comprados e fomos comprados por um alto preço. Logo, celebrar a ceia não pode ser um anexo ao nosso culto. A celebração da ceia não deve ser, ok, a gente vai fazer o culto aqui, e aí uma vez por mês nós vamos fazer a celebração da ceia, porque afinal Jesus mandou. A celebração da ceia deve ser de fato essa celebração. Quando a Bíblia fala sobre, quando Jesus diz assim, fazer isso em memória de mim, ele não está dizendo assim, ofereçam, façam isso como quem lembra de um morto. É muito mais profundo do que isso. A celebração da ceia, ela não deve ser feita de qualquer jeito. Ainda que esses elementos sejam apenas elementos naturais, físicos, que não têm poder nenhum. A nossa consciência deve ser de reverência. Porque o que nós estamos fazendo aqui aponta para o que Cristo fez por nós. E isso é digno de toda honra, toda importância e toda reverência. Nós não devemos chegar aqui de qualquer jeito. A ceia aponta para o passado. Da mesma forma que a uva é prensada e então libera o seu suco, Cristo foi moído e o sangue que ele derramou é o sangue da nova aliança. É o sangue que foi oferecido como oferta pelo pecado, para nos resgatar, para oferecer aquilo que nós não conseguiríamos oferecer. Em Lamentações, o profeta Jeremias vai fazer uma declaração poderosa. Ele vai dizer, Senhor, Tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Senhor, Tu assumiu a minha briga, Tu assumiu a minha conta e o Senhor me resgatou do meu pecado.
E isso foi feito através do sangue dele. O sangue do Senhor selou esse resgate. Em segundo lugar, a ceia do Senhor, ela aponta para o futuro. Mateus, capítulo 26, o versículo 29, vai dizer assim: prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Em paralelo com esse texto, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios 11, versículo 26. O texto diz assim: porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A celebração da ceia, ela aponta para o futuro. Cristo, então, na última ceia, na última Páscoa que ele celebra com os seus discípulos, ele está dizendo: eu não voltarei a beber desse fruto, do fruto da vida, mais uma vez, até que experimente com vocês um vinho novo. O vinho novo do meu Pai. Cristo, então, está se referindo à sua ressurreição, onde o reino de Deus já é estabelecido de forma parcial, obviamente, mas a ceia também ela aponta para o futuro final, para o dia em que nós celebraremos um verdadeiro banquete na mesa do nosso Pai. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer, no versículo 23, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o que eu recebi, isso eu passei. Paulo não está inventando. Ele está dizendo que cada vez que nós comemos desse pão, que nós bebemos desse cálice, cada vez que nós celebramos a ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Até quando? Até quando? A ceia ela aponta para o futuro, porque quando nós celebramos isso aqui, nós estamos declarando: Senhor Jesus, eu sei que tu vai voltar. Senhor Jesus, eu sei que tu vai voltar para buscar a tua igreja. Eu sei que o Senhor não nos abandonou. O Senhor é fiel, o Senhor prometeu e o Senhor vai voltar. Há um banquete que foi preparado para nós. O banquete final, no céu, na eternidade, junto com o Pai, ele será participado apenas por aqueles que tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Não, você não conquista esse convite. Você não compra esse convite. Você é convidado. Cristo te chama. O Espírito Santo quebranta o seu coração. O Espírito Santo convence-te dos teus pecados. A Bíblia fala que a obra do Espírito Santo está lá em João, capítulo 16. Que a obra do Espírito Santo é essa: convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, o que é o pecado? O próprio texto nos explica. Pecado é que o mundo não creu em Deus. A justiça é que o Filho de Deus foi entregue em favor do mundo. O juízo é que o príncipe desse mundo, o diabo, ele já foi vencido. Meus irmãos, nós estamos do lado vencedor. Quando nós celebramos a ceia, nós apontamos para o futuro e estamos dizendo assim, eu creio no que Cristo vai fazer. Eu creio no que Ele prometeu. A ceia não é um momento apenas. A ceia não é apenas um anexo ao nosso culto. A ceia não deve ser celebrada com irreverência. E eu quero deixar isso bem claro, os elementos não são santos. Mas o que nós estamos fazendo aqui, o que nós iremos celebrar juntos essa manhã, aponta para verdades profundas da Escritura. E é impossível
nós chegarmos aqui e simplesmente então dizer, não, vamos pegar o pão, vamos tomar aqui então o suco e vamos orar e vamos agradecer porque Jesus fez. Não! Isso é essencial à nossa fé. Isso é um fundamento da fé. O princípio da ceia é que nós mantenhamos vivos aquilo que Cristo fez por nós e mantemos aceso em nós a chama do que Ele prometeu que vai fazer. A redenção que Ele nos prometeu, a redenção plena e completa, há um banquete preparado para nós, um banquete na mesa do nosso Deus, um banquete na mesa do Pai, um banquete eterno, uma ceia eterna, plena, aonde desfrutaremos então, não de tristeza, não de saudade, mas uma alegria, uma comunhão, algo que encherá os nossos corações de uma forma que esse mundo jamais conseguiu. A ceia aponta para isso. Nós precisamos crer nisso. Não é mais uma coisinha da igreja. Não é um ritual. É consciente. É Bíblia. A ceia aponta para o passado. O que Cristo fez por nós. A ceia aponta para o futuro. O que Cristo fará. E prometeu que fará. Enquanto nós celebramos a ceia aqui, nós celebramos a ceia para anunciar a morte, mas não alguém que ficou morto. Nós celebramos para anunciar uma ressurreição, mas não para anunciar alguém que ressuscitou e foi embora e não quer mais saber da gente. Nós celebramos a ceia para anunciar a realidade da vinda do nosso majestoso, glorioso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a nossa bendita esperança. Essa precisa ser a nossa bendita esperança. Em terceiro lugar, a ceia aponta para o presente. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 27 até o versículo 30. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois, se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês são fracos e doentes, e alguns até adormeceram. A ceia aponta para o presente. A ceia aponta para o hoje. O fazer em memória, fazer isto em memória de mim, não é um culto em memória de um morto, não é uma missa do sétimo dia, não é uma missa de um ano que a gente oferece por alguém que morreu. O que Cristo está dizendo aqui, ao fazer isso em memória de mim, Ele está dizendo, tragam a realidade, chamem a realidade à minha presença. Eu estou com vocês até o fim dos tempos. Cristo está aqui. Essa é a promessa dele. Que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Essa é a grande esperança e o grande descanso do crente. Quando Jesus promete o Espírito Santo, Ele diz, é necessário que eu morra, que eu sofra nas mãos dos homens, que eu morra e que no terceiro dia, então eu ressuscite. E é necessário que eu volte para o Pai, e isso é melhor para vocês, porque se eu for, eu enviarei o Consolador, para então não mais viver entre vocês, mas em vocês. Cristo está aqui. A igreja é o templo do Senhor, é a casa do Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele está aqui. Não por causa dos elementos, mas pela consciência que nós temos do que isso significa. Fazer isso em memória de Cristo é trazer essa realidade.
o que Cristo fez, o que Cristo fará e o que Cristo está fazendo. Nós devemos trazer à consciência a realidade daquele que vive. Cristo está vivo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não há um corpo, não há uma tumba, não há uma lápide onde a gente vai visitar, lá onde o nosso Senhor foi enterrado. Ele está vivo. O exame, o autoexame que Paulo nos proporciona aqui, que ele recebeu então de Cristo e assim nos entregou, o exame nos faz olhar para dentro. O texto diz: cada um examine-se a si mesmo. Cada um olhe para dentro de si e veja se isso está de acordo com o que isso aqui representa. Cada um olhe para dentro de si, não para o próximo, não para os pecados do próximo, não para a forma como o próximo se comporta, mas para dentro de si. Talvez aqueles irmãos que já estão há mais tempo na igreja e que já viveram muitas celebrações de ceia, estão pensando, quando é o momento que eu devo começar a me examinar? Meus irmãos, desde que a gente chegou aqui. Desde que a gente chegou aqui. Paulo diz então, cada um examine-se a si mesmo e então coma do pão e então beba do cálice. O exame nos faz olhar para dentro. O exame também nos faz olhar para o próximo. O exame também nos faz olhar para o lado, para o nosso irmão. Não para julgá-lo, mas para amá-lo, abençoá-lo, suportá-lo, ajudá-lo, encorajá-lo. É nesse sentido. Aquele que come do pão e bebe do cálice indignamente é aquele que não faz esse exame, tanto de dentro como do lado. É aquele que, então, acha que chega na ceia e o problema é só ele e Deus. Ele não compreendeu que por fazer parte de um corpo, se ele, sendo um membro desse corpo, está deficiente, está débil, ou não está cooperando com o restante do corpo, ele está prejudicando o corpo. Com essa postura, come, pois, então, indignamente. Da mesma forma, aqueles que são hipócritas. Como assim? Eu não vou participar da ceia? Todo mundo vai então saber que eu estou em pecado. Eu preciso manter a minha postura de santo. Eu preciso manter a minha postura de crente. Afinal, eu sou membro há 100 anos dessa igreja. Meu irmão, há pessoas que vão chegar no inferno com o seu certificado de membresia. Há pessoas que vão chegar no inferno, talvez lá com um relatório de quanto ofertaram, quanto contribuíram para a igreja ao longo dos anos. Não seja você esse. Porque justamente por negligenciar o que de fato significa a ceia, e agora não digo eu, mas o próprio Paulo, muitos de vocês. Versículo 30. Muitos de vocês estão fracos e doentes, e outros até já adormeceram. O coração já está cauterizado. Essas palavras chegam aos nossos ouvidos e aos nossos corações, e a resposta que nós temos é, tá, e aí, quando que a gente vai comer? Quando que isso vai acabar? Porque nós não gostamos de sermos confrontados com aquilo que de fato precisamos. Dói. E quando eu digo isso, eu estou pregando a mim mesmo, em primeiro lugar. Eu disse isso muitas vezes, e vocês ouvirão isso de mim muitas vezes. Eu jamais estarei aqui no púlpito, pregando para a minha igreja, uma mensagem que Deus primeiro não falou comigo. Eu não dou palestra. Eu sou um pastor. E a minha preocupação é com a palavra de Deus.
Gente, nós precisamos olhar para dentro de nós, enxergar os nossos pecados. Nós precisamos olhar para o próximo e enxergar se há debilidades em nossos relacionamentos com o nosso próximo, especialmente com os irmãos da nossa igreja. O próprio Jesus vai falar que quando você estiver chegando com a sua oferta, se você se lembrar no meio do caminho que tem alguém com alguma coisa contra você, você deve voltar a se resolver primeiro com ele, para depois entregar a sua oferta. O que é a oferta no sentido pleno no Novo Testamento, senão o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 12? Ofereçam-se como sacrifícios vivos, como ofertas agradáveis ao Senhor. É nós que estamos aqui sendo oferecidos diante do altar. Portanto, esse é o momento onde você olha para si, você olha para dentro, você faz esse autoexame. Você pede, Senhor, me ajuda a entender o que há dentro de mim que precisa ser consertado, e me ajuda, Senhor, para entender o que há no meu lado que precisa ser consertado com os meus irmãos. Gente, é uma desgraça, irmãos da mesma igreja que não podem se olhar, que não conseguem conviver. É uma desgraça isso. É óbvio que muitas dessas coisas acompanharão a igreja até o final. Sabe por quê? Porque o pecado tem consequências. O pecado tem consequências. Não pense por um momento que você vai pecar, vai continuar vivendo numa vida de pecado e não vai ter consequência. Que a igreja não vai sofrer, que o seu próximo não vai sofrer, que você não vai sofrer. Não, em nenhum momento cometa essa loucura de acreditar isso. O pecado é danoso, o pecado fere, o pecado destrói. E há consequências que, infelizmente, nós levaremos até o final da nossa vida. Há consequências que a igreja experimentará até o final, por conta dos nossos pecados. Mas eu não sei você, mas eu não quero ser responsável pela igreja do Senhor estar sofrendo. A igreja já vai sofrer por perseguições. Isso não deveria acontecer por nossa conta. Sofrimento por nossa conta. Por pecados nossos, por infantilidades nossas, por imaturidades nossas. A ceia aponta para o presente, no sentido do que eu olho para mim hoje, e eu olho para o meu lado hoje. Tá, pastor, então agora é hora de se examinar? Já devia estar fazendo. A minha oração é que nesse momento o Espírito Santo esteja sondando o seu coração, e assim eu vou usar bem o termo, jogando na tua cara as coisas que você tem tentado esconder de si mesmo. Para que então isso venha à luz e finalmente possa ser sarado e perdoado. Para que isso possa ser confessado diante do trono da graça e então abandonado. Nós precisamos entender que Paulo diz: cada um examine-se a si mesmo e então coma. Participe da ceia. Não é cada um examine-se a si mesmo e então, se estiver em pecado, não coma. Porque essa é a hora de quebrantamento. Essa é a hora de arrependimento. Essa é a hora onde você pensa, é a hora onde você questiona, onde você reflete e pensa sobre aquilo que Cristo fez, Cristo fará, e isso precisa necessariamente apontar para o meu presente, afetar o meu presente. Se eu deixo de comer, de participar da ceia, por causa de um pecado que eu cometi, isso só pode acontecer em duas situações. Ou eu não me arrependo do meu pecado, então não coma, porque aí você vai estar comendo indignamente. Se você não se arrepende do seu pecado, você não participa da ceia. Agora, se você se arrepende do seu pecado, você deve participar da ceia. Porque se mesmo se arrependendo do pecado achar que é indigno, nós estamos então dizendo que o nosso pecado é maior do que o que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque o que isso representa é o corpo moído por nós, é o sangue derramado por nós, a esperança de que Ele vai voltar para nos buscar. Ainda que pecadores, Ele nos selou com o seu Espírito e Ele vai voltar para nos buscar.
Portanto, cada um examine-se a si mesmo. Se há problemas, se há pecados que você precisa conversar com Deus, faça isso nesse momento, em espírito de oração. Desde já, vai conversando com Deus, vai colocando isso ao Senhor. Faça a oração ousada de Davi: ó Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Faça a oração ousada do salmista que diz: Senhor, me perdoa pelos pecados que eu nem sei que cometi, mas há aqui no meu coração um desejo, um anseio de não viver uma vida que ofende ao Senhor, mas uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que honra o teu corpo, que honra o teu sangue, que honra o teu sacrifício, que devolve ao Senhor a honra, a glória que lhe é devida. Ah, Senhor, eu não quero participar disso apenas como um ritual, mas entendendo o que isso significa. Ah, Senhor, toca o meu coração e quebranta o meu coração. Ah, Senhor, me ajuda a olhar para dentro de mim, ver se há em mim algum caminho mau. Espírito Santo, nesse momento, nos dá o discernimento, nos ajuda a discernir o corpo. Talvez há irmãos que nesse momento a gente precisa decidir por uma reconciliação. Talvez há irmãos nesse momento que a gente precisa decidir por um pedido de perdão ou por perdoar. Talvez até pessoas que estão aqui essa manhã. Espírito Santo nos ajuda a discernir isso. Espírito Santo, eu clamo que o Senhor nos ajude. O Senhor ajude aqueles que vão celebrar a ceia a fazerem isso da forma devida. Em nome de Jesus. Para fechar tudo isso que nós estamos conversando, a celebração da ceia é um grito, é um brado, é um clamor de fé. Ele vive. O nosso Senhor está vivo. Mas aí vem a pergunta: quem pode participar da ceia? Ou melhor, quem deve participar da ceia? Quem participa da ceia são aqueles que creem no que a ceia significa. E aqui não é crer de acreditar. Não, eu acredito e confio no que o pastor está falando. Mas é uma vida que se dedica a isso. Quem participa da ceia são aqueles que creem no que a ceia aponta no passado, que creem no que a ceia aponta no futuro e que creem no que a ceia aponta para o presente. E que vivem isso. Ou que no mínimo estão arrependidos de não estarem vivendo isso até então. Caso contrário, é só enganação, irreverência e acúmulo de juízo sobre a própria cabeça. Portanto, a celebração da ceia é uma declaração de que, em algum ponto do meu passado, há uma experiência pessoal com Cristo. Quando eu celebro a ceia, quando eu participo da ceia, eu estou dizendo: em algum ponto do meu passado, em algum ponto da minha vida, e esse ponto pode até ser hoje, em algum ponto da minha vida eu tive um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Em algum ponto da minha vida, o Espírito Santo olhou para mim e me quebrantou. Me convenceu dos meus pecados. Me convenceu da justiça que há nele. E me convenceu de um juízo que há de ser executado. A celebração da ceia é uma declaração de que a minha perspectiva de futuro é moldada pela promessa de que Cristo vai voltar. Os meus sonhos, os meus projetos não são mais egoístas e terrenos, mas sim abençoadores e eternos, porque Cristo vai voltar.
O sacrifício de Jesus a celebração da ceia é uma declaração de que o sacrifício de Jesus afeta o meu hoje, afeta a minha forma de viver hoje, afeta quem eu sou hoje e afeta a forma como eu me relaciono com o próximo, como eu amo o meu próximo, como eu me dou pelo meu próximo. O grande reformador, muito conhecido, João Calvino, ele vai dizer que a dignidade em participar da ceia está no reconhecimento da minha própria indignidade. Porque se a gente for ver em última análise, quem é digno? Quem de nós? É por isso que nós celebramos isso. Porque nós precisamos de um Senhor, de um Salvador. Nós precisamos desse corpo e desse sangue que foi oferecido por nós. Portanto, quem participa da ceia precisa entender uma coisa. A ceia é coisa de crente. A ceia é coisa de quem morreu para si. Está disposto a morrer pelo próximo, para então viver para sempre. Nesse momento, o irmão vai nos conduzir em mais uma canção e eu estarei aqui na frente. Nós não teremos ninguém entregando os elementos. Me alcança o álcool spray que está ali em cima, por favor, Lindomar. Pode deixar. Obrigado. E nesse momento, com toda a reverência que é devida não aos elementos, mas ao que eles simbolizam, nós faremos a celebração da ceia. Se você crê, não simplesmente acredita, uma crença boba, mas se você crê no que Cristo fez por você, se você crê no que Cristo fará por você, porque Ele vai voltar para buscar, e se isso tem afetado o seu estilo de vida hoje e a forma como você se relaciona com o próximo, se você crê que você não é digno, mas que porque Ele morreu e porque você crê nisso, então eu quero convidar você a participar da ceia. Eu quero convidar as mulheres que estão lá em cima a virem apenas até aqui a escada, se possível, para também visualizarem o corpo que aqui está reunido. Para que mesmo que distantes haja essa comunhão. Porque nós somos membros de um mesmo corpo e estamos celebrando aquele que foi entregue por esse corpo. Eu quero apenas deixar os irmãos tranquilos de que esse kit aqui da ceia, ele foi preparado especialmente para esse tempo de Covid. Veio embalado a vácuo, há um lacre aqui na embalagem. O lacre ainda não foi removido, você pode perceber. Mas ainda assim, como você irá apenas retirar a sua máscara para então participar dos elementos, você vem aqui à frente, pode vir bem calmamente. Eu vou colocar então o álcool aqui na sua mão, porque, enfim, você está aí com a sua mão solta, é um cuidado a mais, apenas. Enquanto nós cantamos, então, aqueles que entendem que devem celebrar a ceia, eu quero convidar você a vir aqui à frente.
alturas, ouvi ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Foi Jesus, ó Senhor, nos deixou livres, Senhor, mas não livre aos nossos próprios merecimentos, mas sim, Tu nos resgatou, Senhor. Tu nos resgata e nos traz para Ti, para vivermos agora em Tua presença. E Tu é um Deus que nos traz para perto de Ti, nos torna amigos e não mais escravos, mas escravos do bem, Senhor. Que Tu nos traz essa paz, Tu nos traz e nos deixa essa alegria, Senhor. Aqui está Teu sangue, por esse sangue agora, um sangue precioso, Deus, nós vivemos e rendemos amor a Ti, Deus. Nos rendemos a Ti. Ó Senhor Jesus, nos ajude sempre, Deus, a estar no Teu caminho, Senhor. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Pode abrir a embalagem.
Vamos então participar aqui daquilo que celebra o corpo do Senhor Jesus que foi esmagado em nosso favor. Eu gostaria de pedir para alguém com uma oração voluntária e breve, nesse momento, agradecesse a Deus pelo corpo de Jesus que foi entregue em nosso favor. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos dando mais uma vez. É uma alegria, Senhor, estar com todos os irmãos aqui, Senhor, celebrando o que o Senhor nos ensinou, o que o Senhor nos ordenou, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que esse momento dure para sempre, Senhor, até a eternidade, Senhor. Teu nome seja exaltado para todos sempre, ó Deus. Em nome do Senhor, eu te agradeço. Amém. Amém. Participemos então do pão, aquilo que representa o corpo de Cristo. Pode só retirar a tampinha de cima ao invés de girar. Só puxa a tampinha. O sangue de Cristo representa então a confirmação da nova aliança. Eu quero pedir para que então um irmão, uma irmã voluntário, uma oração de gratidão pelo sangue de Cristo que foi derramado em nosso favor para perdão dos nossos pecados. Obrigada, meu Pai amado, por um dia, Senhor, ter se sacrificado, meu Pai, ter se entregado, Senhor, por amor a nós, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, que nós possamos lembrar sempre disso, Pai, em nossas vidas, Pai. Nós reconhecemos, Pai, a nossa indignidade, Pai, e a tua dignidade e a salvação que temos em Ti, Pai. Assim oramos, Senhor Jesus. Amém. Participemos então do suco. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio que é celebrar a ceia do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos instruiu, através da Tua Palavra, a forma correta de fazer isso. A consciência correta de fazer isso. E que, de fato, Senhor, possamos compreender que essa celebração não é um anexo de um culto, tampouco apenas um programa especial na nossa vida. Mas que isso de fato traga de uma forma vívida às nossas consciências aquilo que Tu fez por nós, aquilo que Tu fará por nós e aquilo que o Senhor está fazendo hoje por nós. Ó Deus, nós estamos aqui celebrando a Tua obra nas nossas vidas. Levanta a Tua igreja para anunciar essa obra até que o Senhor venha. Ó Deus, nós cremos e temos esperança de que o Senhor está vivo e está aqui conosco. E é com essa declaração que nós queremos encerrar o nosso culto público nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua semana. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo esteja sobre sua vida. Irmãos, vai conduzir ainda mais uma canção, mas estamos então aí despedidos.
Senhor, obrigado, Jesus. Um bom domingo a todos, irmãos. Amém.